A válvula de fonação é uma válvula utilizada em pacientes com traqueostomia, tá? Não é de uso obrigatório, mas tem uma série de vantagens. Aqui a gente tem imagem de um paciente com uma tráqueo, né? Como funciona a circulação do ar com e sem a válvula, tá? Então, sem a válvula, a entrada e saída de ar na respiração do paciente é pela tráquea, e não tem passagem de ar, então, pelas vias superiores, nariz e boca. Já com a válvula de fonação, quando ela é acoplada na tráquea, e ela permite a passagem de ar apenas numa direção. Isso significa que, na inspiração, a válvula se abre e permite a entrada de ar na cânula da traqueostomia. E na expiração, a válvula se fecha e o ar é empurrado para cima através das pregas vocais, permitindo a fala, né? O ar sai pelo nariz, pela boca, podendo promover melhoria na voz, na eficiência da tosse, no sentido de olfato e do paladar e no gerenciamento das secreções, tá? Bom, algumas vantagens no uso dessa válvula é a restauração da pressão positiva da via aérea, ajuda a restaurar a fisiologia normal do sistema respiratório fechado, isso promove uma voz mais alta, melhora a deglutição, melhora a força para tossir e aumenta a oxigenação. A produção de voz e fala, os pacientes conseguem produzir uma voz mais clara, com melhor qualidade vocal e aumento no volume, pois todo o ar a ser exalado é redirecionado para passar pelas pregas vocais. Melhora a deglutição e restauração da pressão subglótica, que melhora a deglutição e pode reduzir a aspiração. Outra questão bem importante é o auxílio do desmame. Assim que o paciente começa a se acostumar a exalar o ar através da via aérea superior, a confiança é aumentada e o treinamento muscular respiratório é facilitado, tá? Nesse caso, então, reduz também o tempo de decanulação, pois permite o paciente se ajustar a um padrão respiratório mais fisiológico com a exalação do ar pela via aérea superior. Isso vai permitindo o paciente ganhar cada vez mais confiança para voltar à respiração natural. Também influencia na melhora do olfato e facilita o controle de infecções, já que elimina a necessidade de oclusão da cânula de traqueostomia com o dedo, o que pode causar infecções. E a válvula, também redirecionando a secreção para as vias aéreas superiores, permite a expectoração oral e reduz a contaminação do paciente também nesse sentido. Então, joia. Bom, existem alguns modelos disponíveis que são comercializados, tá, dessa válvula. Os preços aqui variam de próximo de R$200 até R$965. Tá? Aqui uma pesquisa rápida no Google, só tirei o print e coloquei aqui para compartilhar. Bom, mas o funcionamento desse equipamento é relativamente simples. Ele é basicamente composto, né, a principal parte dele é um diafragma, que é uma borracha. Numa direção ela é travada e na outra direção ela pode ser flexionada. Isso significa que para uma direção, quando o ar vem em uma direção, ela se dobra, permitindo a passagem do ar, e na direção contrária, ela topa numa estrutura que faz com que essa borracha vede a passagem do ar. Tá? Então é uma estrutura relativamente simples, utilizada em vários sistemas do dia a dia. Tá? Por exemplo, essas máscaras utilizadas em obra, elas têm uma válvula parecida com essa. Funciona no sentido contrário, né? Na hora que aspira, ela fecha, fazendo que você respire o ar filtrado pelo tecido da máscara, e na hora da expiração, a válvula se abre para permitir que você consiga liberar o ar de forma mais fácil pela máscara, sem precisar passar pelo tecido de filtro. Tá? Outro exemplo bem comum de uso dessa válvula é nessa entrada dos colchões infláveis, colchão de ar. Quando você vai encher o colchão, tem uma válvula que facilita esse processo, que ele só permite que o ar entre no colchão. Na hora de sair, mesmo que ele esteja destampado, o ar não sai por conta dessa válvula. Então, na entrada de ar para o colchão, a válvula se abre e, a partir do momento que não tem ar entrando, ela se fecha, impedindo que o ar de dentro saia. Nós temos essas coisas nesses saquinhos conhecidos aí para guardar coisas a vácuo, né? Mas depois que você coloca o que você quer dentro da sacola, você fecha e usa um aspirador de pó ou qualquer coisa com pressão negativa para tirar o ar de dentro, e a válvula é usada para não deixar o ar voltar, fazendo assim que dentro do saco você consiga tirar o máximo de ar possível. Tá? Então nota que é um equipamento relativamente simples e comum. Portanto, a ideia aqui é apresentar versões alternativas e de baixo custo para a produção de uma válvula para traqueostomia, para quem não tem acesso a essas válvulas comerciais. Bom, uma coisa interessante para a gente dar início a esse processo é perceber que dentro do universo ali da medicina já tem algumas adaptações, né? Por exemplo, aqui foi utilizado no paciente com traqueostomia para um processo de exercício de respiração
pelas vias superiores, né, nariz e boca, para vedar a tráqueo, a borracha de uma seringa de 20 ml. E eu vou mostrar agora um pouco mais dessa estrutura para vocês, porque é a partir desse exemplo que será construída a nossa versão de válvula de fonação adaptada também. Bem, então, para montar uma válvula de baixo custo para adaptar na traqueostomia, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a válvula e algo para conseguir adaptar a válvula na tráqueo, né? Como eu mostrei numa foto agora há pouco, uma alternativa que já é utilizada como tampa para tráqueo é essa borrachinha aqui da seringa de 20 ml. Então, basta desmontar aqui essa parte da seringa e remover essa borracha, tá? Então, essa borracha aqui, ela acopla lá na tráqueo, se você quiser fazer a vedação da tráqueo. E aí ela perde a função, né? Você não consegue nem aspirar, nem inspirar pela tráqueo. Tá? E aí, então, isso aqui seria a nossa primeira peça de adaptação, para a gente conseguir fazer o encaixe na tráqueo. Para a válvula, como eu mostrei, existem alguns equipamentos que já utilizam essa válvula, né, que pode ser aproveitada, ou até mesmo, você vê que não é uma coisa difícil de ser construída, mas eu tenho aqui esse pote, que normalmente é utilizado para pomadas, quando você compra em farmácia de manipulação. Você pode, inclusive, na farmácia, comprar o pote vazio, né, um novinho. Esse pote possui duas dessas válvulas, tá? Quando a gente remove aqui, tem essa mola, aqui na tampa tem uma válvula, e aqui dentro a gente tem uma segunda válvula. Bom, a primeira válvula aqui da tampa, aqui ela já está funcional, tá? Dá para ver aqui dentro a borrachinha da válvula. O ar, nesse caso, ele não sobe na posição que eu estou mostrando para vocês, mas ele entra. Então, usaria nesse sentido aqui, né? Para o ar entrar na tráqueo e não sair da tráqueo. Mas aí a gente precisa adaptar essa estrutura. Antes disso, eu vou abrir aqui mais uma etapa, só para a gente visualizar essa peça. Olha só, aqui dentro tem a borrachinha, faz esse processo, né? Aqui é um tubo vazado, a borrachinha vai ali dentro, para lá ela tapa e no sentido contrário não tem nada segurando, então ela abre. O ar entra nessa direção e não sai na direção contrária. Isso aqui é basicamente para segurar o meio da borracha na posição lá para que ela não escape. Então, nesse caso, se for usar essa estrutura, que ela é um pouco menor, mas funciona muito bem, uma coisa legal é que ela já encaixa perfeitamente aqui na estrutura da seringa. Então a gente pode cortar aqui essa seringa, colocar essa borracha que já entra perfeitamente aqui também e o equipamento vai estar pronto. No entanto, é uma válvula um pouco menor, que pode fazer sentido para um exercício também, né, diminuindo ali inclusive a vazão de entrada, que já começa a exercitar também a inspiração pelas vias superiores. Mas, num primeiro momento, né, que é o também mais parecido com os modelos que são comercializados, a gente pode utilizar essa segunda válvula que tem nesse tipo de pote, que já é uma válvula um pouco maior. Tá? A área de passagem de ar é maior que a que tem na tampa. Então, da mesma forma, aqui a gente tem passagem de ar só numa direção. Dessa forma que eu estou segurando, o ar vai nessa direção e não volta. A borracha da seringa também adapta muito bem nessa estrutura. Então a gente consegue encaixar esta borracha bem aqui e basicamente o que a gente precisa fazer seria cortar aqui ao redor e daí a gente tem a válvula pronta também. Óbvio que eu estou mostrando essa borracha aqui nesse primeiro momento, ela não está vazada, desse jeito ela vai continuar sendo uma tampa simplesmente vedando a tráqueo, tá? Então a ideia é que a gente faça um furo aqui nessa borracha também, para que ela sirva apenas como uma adaptação e não como uma vedação. Muito bem, então olha só, aqui eu cortei essa peça para separar a válvula maior, como eu tinha mostrado agora há pouco, e fiz o furo na borracha para permitir a passagem de água. Né? Eu mostrei a borracha em caixa aqui nessa estrutura e basicamente a válvula está pronta, porque essa borracha também encaixa, né, adaptando ali já direto na tráqueo. Encaixando na tráqueo nessa direção, o dispositivo está pronto. Ao inalar, o ar entra pela tráqueo e ao exalar, a válvula fecha e não permite que o ar saia pela tráqueo, levando o ar a passar pelas... O outro modelo que eu mostrei, cortei um pouco mais do que podia, tá? Então, na verdade, eu perdi essa válvula, mas eu vou mostrar o que seria. Eu perdi por quê? Tá vendo? Essa parte é a parte do suporte
da borracha aqui dentro. E eu acabei cortando esse suporte, então teria que ter cortado um pouco mais para trás aqui. Mas ainda assim dá para mostrar como seria o funcionamento. Tirei um pedaço aqui da seringa e, como eu mostrei, essa peça aqui encaixa aqui na seringa, tá? A borracha agora está solta porque eu cortei errado, né? Mas a borracha encaixando na seringa, a gente pode pegar a nossa borracha de adaptação, que nesse caso já era da própria seringa, encaixar aqui de volta e a válvula também estaria pronta, tá? O ar entra nessa direção e nessa direção ele não passa. Encaixa na tráqueo desse jeito, então a gente teria uma entrada de ar nessa direção e a saída fechada. Com essa válvula menorzinha, também estaria trabalhando um exercício de respiração parcial, né, de inalação parcial pelas vias superiores.